Deus está nesse lugar, queridos. Eu não sei quantos já conseguiram sentir a presença do Eterno aqui, mas desde a hora que eu cheguei e eu fui ali para o meu canto para ajeitar o som, ajeitar as coisas que precisavam, eu comecei a sentir a presença dele, e eu já comecei a chorar, eu já comecei a me render logo no começo do culto. E eu sei que Deus tem alguma coisa poderosa para fazer aqui nessa noite. Dá uma olhada para essa pessoa que está do seu lado aí, olha dentro do olho dele ou dela aí, essa pessoa bonita, fala com ele ou com ela assim: olha, Deus, não, fala com fé para ele acreditar, irmãos. Fala assim: Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer te ensinar algumas coisas, para que as portas se abram na sua vida. Abre sua Bíblia lá em Atos, no capítulo de número 16, versículo de número 25. Aleluia, Jesus. Achou? Atos 16, 25. Amém? Diz assim a palavra do Eterno: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém? Segura sua Bíblia aí, presta atenção numa coisa. Essa passagem, nessa tarde eu fiquei pensando: Deus, o que a gente pode trazer para o seu povo? O que o Senhor quer falar com o teu povo? Eu confesso que de um tempo para cá, trazer a palavra aqui na nossa igreja está cada vez mais difícil, está cada vez mais apertado, porque se você não tiver revelação profunda da palavra de Deus, você vai ficar para trás, vai passar vergonha, porque o que Deus tem falado nesse lugar conosco, o que Deus tem trago para nós nesse lugar, é alimento poderoso, é palavra profunda, é revelação do que está no coração dele para nós, é coisa que estava escondida e guardada, e chegou o tempo de Deus começar a revelar essas coisas a nós. E eu estava em casa, estudando essa palavra, e eu tenho certeza que todo mundo já ouviu alguma vez essa palavra. Eu sei que vocês já conhecem essa palavra, mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Paulo e Silas, dois homens de Deus, certa vez eles queriam ir para um lugar na Ásia, e Deus disse para eles assim: olha, não vai. O Espírito Santo deu uma visão para Paulo e disse assim: olha, ele viu um homem que dizia para ele assim: passa na Macedônia e nos ajude. Paulo e Silas então mudaram a rota da viagem deles e foram até a cidade de Filipos. Chegaram na cidade de Filipos. Na cidade de Filipe, era uma cidade da Macedônia, porém era um lugar que era dominado por Roma, era uma província de Roma, era uma província onde alguns homens que eram legionários, que lutaram pelo exército romano, que se aposentavam, iam para essa terra era uma terra muito boa, era um lugar muito bom, era um lugar onde as pessoas, elas gostavam de passar o restante da vida delas, era como se fosse um prêmio do imperador romano para aqueles homens depois que eles aposentavam, e eles iam para essa cidade, e Paulo e Silas chegaram exatamente nessa cidade, e diz que quando eles chegaram, eles começaram a procurar alguns lugares para cultuar o Senhor, porque lá não tinha templo, não tinha igreja, não tinha sinagoga. Paulo e Silas chegam lá e se deparam com uma mulher chamada Lídia, e ali eles começam a pregar, uma mulher que era temente a Deus, e eles começaram a pregar o evangelho, começaram a se reunir ali para orar, e aquele povo aceitou de bom grado o evangelho que Paulo estava pregando.
se batizou. Aquela família, ela começou ali a gerar algo poderoso naquela cidade, porque uma igreja começou a ser estabelecida na casa de Lídia. Só que no decorrer dos dias, diz que naquela cidade existia uma moça que era serva de Pitom. Pitom era o deus, era um dos deuses daquela cidade, era da etnia de Apolo. E aquela mulher, ela era tomada por um espírito de adivinhação. E alguém chegava e perguntava para ela alguma coisa e dava um dinheiro, ela ia lá e revelava. E diz que supostamente ela revelava o futuro. Eu acho muito difícil, porque Satanás, ele pode saber até o nosso passado, mas o nosso futuro está escondido em Deus. O futuro do homem e da mulher de Deus está escondido no próprio Deus. Talvez ele até lançava sentenças sobre algumas pessoas, porque é isso que acontece quando Satanás, ele quer enganar as pessoas, usando de tudo que ele tem. Ele fala alguma coisa e lança sobre a pessoa um peso de maldição. E Paulo e Silas, certo dia passando, aquela mulher começou a dizer: olha, ali vão 2 homens de Deus, eles podem mostrar para vocês o caminho da salvação. E todo dia Paulo e Silas passando e essa mulher falando a mesma coisa. A Bíblia diz que Paulo, ele se irritou com isso, virou para ela e gritou assim: ei, demônio, sai em nome de Jesus. Na mesma hora a mulher ficou liberta. E a partir daquele instante acabou o legado daquele espírito naquele lugar. Só que começava uma guerra não no mundo físico, mas uma guerra de nível mais alto. Talvez você já liberou uma palavra e o espírito até saiu, mas você ainda não entendeu que começou uma guerra num nível mais alto. Naquele exato momento, quando aquelas pessoas perceberam que aquela menina não adivinhava mais nada, talvez ela nem sabia o nome dela direito, aqueles homens se injuriaram, pegaram Paulo e Silas, porque ele tinha acabado com a fonte de renda daquele lugar. Aqueles homens pensaram não na libertação daquela moça, não no que aquela moça precisava, mas eles estavam preocupados com o dinheiro que ela podia render para eles. E aqueles homens agarram Paulo e Silas, levam até praça pública, chamam os magistrados, falam assim: ó, esses 2 homens são judeus e estão ensinando algumas coisas na nossa cidade que não são lícitas, que são proibidas. Ei, Roma reconhecia os judeus, reconhecia a religião dos judeus. O pessoal de Roma só não conhecia o cristianismo e não aceitava nada que fosse alguma religião não legalizada. Tudo que fosse religião contrária, que não tivesse o aval de Roma para estar dentro das terras deles, era motivo de confusão, era motivo de prender, podia até matar. Paulo e Silas estavam pregando o mesmo evangelho que eu e você recebemos. Estavam ali orando, estavam expulsando os demônios, como Jesus tinha ordenado que fizesse depois que ele foi levado aos céus. E só porque eles expulsaram o espírito maligno de uma pessoa, aquelas pessoas pegaram Paulo e Silas, levaram para a praça pública e ali mesmo julgaram eles, arrancaram as roupas de Paulo e Silas e eles apanharam, e muito. Aí eu faço uma pergunta para você, querido: se fosse eu e você no lugar de Paulo e Silas, qual seria a nossa reação? Paulo e Silas tomaram uma surra que eles não mereciam, apanharam, não abriram a boca, não falaram nada, talvez nem deu tempo, mas apanharam muito. Depois que eles apanharam, levaram eles ainda para a prisão e lançaram no cárcere inferior. O cárcere inferior era para pessoas de alta periculosidade, e eu costumo dizer nas aulas que a gente tem lá do Hebron Casa, que um cristão, ele é uma pessoa de alta periculosidade. Dá uma cutucada nessa pessoa que está do seu lado e olha dentro do olho dele ou dela e fala assim: olha, você é alguém de alta periculosidade para o inferno. Talvez você não sabia disso, talvez você não entendeu isso até hoje, mas quando o inferno olha para você, eles olham e falam: ei,
eu não posso deixar esse cara entender a verdade de Deus, eu não posso deixar ele se alinhar com a palavra de Deus, porque o dia que ele entender, o dia que ele se alinhar, acabou para mim. O dia que nós entendemos quem nós somos em Deus, o dia que nós entendemos o poder que essa palavra tem para transformar o homem, para expandir o reino de Deus na terra, o inferno perde território. Aonde nós chegamos, o céu chega junto, porque eu e você somos colonizadores do céu na terra. Eu e você somos extensão do ministério de Jesus nesses dias. Paulo e Silas chegaram, o céu chegou junto. Satanás sabia disso, o inferno sabia disso. Só que às vezes, irmãos, por nós não entendermos essas realidades, sabe o que nós fazemos? Eu apanhei, eu não vou para a igreja mais não. Eu estou sofrendo perseguição por estar certo, por fazer o bem, não vou servir mais ao Senhor. Logo eu, Jesus, que sou tão certo, estou em todos os cultos, estou em todos os eventos da igreja. Quando tem oração de manhã, de tarde, de noite, eu estou lá. Sou fiel nos dízimos e nas ofertas, e Deus deixa a minha pessoa passar a prova. Deus permitiu que eu tomasse uma surra, ou que eu perdesse algumas coisas. Não admito, não sirvo mais Deus. E outra coisa, hein, Deus? Se o Senhor não vier falar comigo, eu também não falo com o Senhor mais. Aí a gente vem para o culto, né? Todo cheio de mimimi, todo cheio de dodói, e fica aqui: Senhor, toma a vida da pastora, fala comigo. E diz que não ia falar mais com Deus. Senhor, toma a boca de um profeta desse aí e fala comigo, se o Senhor não quiser usar a pastora. Deus está falando conosco todos os dias. E a última vez que eu percebi alguma coisa que Deus disse sobre os nossos dias, sobre o nosso futuro, foi que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Então quer dizer que quando você passa a prova, quer dizer que quando você apanha, quer dizer que quando você passa por um momento de pressão, e que você não está entendendo nada, o Espírito de Deus passa junto com você. Ele não nos deixa só. E às vezes, ao invés de nós nos calarmos, nós queremos abrir a boca para falar tanta coisa com Deus, para cobrar tanta coisa de Deus. Paulo e Silas ficaram calados, apanharam demais, sem dever, sem um julgamento, e foram lançados ainda no cárcere inferior. Você sabe o que é o cárcere inferior, querido? O cárcere inferior era o lugar mais profundo de uma prisão. Era o lugar que eles colocavam as piores pessoas. Ou seja, alguém aqui já assistiu filme épico aqui, já viu aquelas celas de filme medieval? Elas funcionam em camadas, elas têm andares, e o piso delas são como grades, telas. Então quer dizer que tudo que o pessoal faz em cima, por causa da lei da gravidade, ela vem para baixo, né? Pois é, Paulo e Silas estavam lá dentro da fossa. No último lugar, quem estava para cima, se fizesse alguma coisa, caía neles. E às vezes nós não entendemos por que Deus nos coloca no cárcere inferior. E às vezes nós não entendemos por que Deus permite que nós sejamos açoitados durante a vida. Paulo e Silas foram presos lá no fundo, e ainda amarraram os tornozelos e as mãos, só porque expulsaram um demônio, só porque libertaram uma pessoa. E às vezes a gente ora 20 minutos e Deus não responde do jeito que nós queremos, e a gente quer desistir de Deus, e a gente quer desistir da promessa de Deus, e a gente quer desistir do Evangelho de Cristo. O Evangelho não torna Deus o nosso garçom. O Evangelho nos torna filhos de Deus, assim como Jesus é. E tem uma diferença de quando nós entendemos que nós somos filhos e quando nós enxergamos Deus como um garçom. É que o filho nem sempre precisa pedir para o pai, né, pastor Fábio, para usar o que o pai tem. Nem sempre o filho precisa falar assim: pai, eu estou querendo um pouco de água, eu vou abrir sua geladeira. Não precisa disso. O filho entende quem ele é,
e simplesmente Ele é. Infelizmente nós vivemos o evangelho de pessoas que acham que Deus é um garçom. Deus faz isso, Deus traz aquilo porque eu preciso agora, Deus faz dessa maneira, e Deus nem sempre faz do jeito que nós queremos, porque Ele é Deus. Talvez você não entendeu isso, porque nem tudo que nós pedimos, Deus pode responder do jeito que nós queremos. Você quer um exemplo disso? Elias, homem de Deus, o cara tinha uma palavra assim, sabe, que ele abria a boca, o negócio acontecia. Matou 850 profetas, orou, Deus fez fogo descer do céu, consumiu o altar com sacrifício, com tudo que tinha. Falou que não ia chover e não choveu mesmo. Mas uma mulher disse uma palavra para ele, disse que mataria ele fugiu de medo. Ele parou debaixo de uma árvore, sentou e falou assim: Deus, chega, acabou, pode me matar, vou ficar aqui, morri. Deus podia responder essa oração. Deus sabia que ainda tinha que acontecer algumas coisas na vida de Elias, e que às vezes, como todo ser humano, nós falamos bobeira para Deus, nós pedimos coisas idiotas para Deus. Ainda não chegou o seu tempo de parar, ainda não chegou a sua hora de parar. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu sinto no meu espírito isso. Tem gente querendo parar, dizendo para Deus: Deus, chega, até aqui eu fui, daqui para lá não vou mais, porque não dá, e se o Senhor insistir eu não vou. Eu quero te dizer uma coisa: se você ficar parado, Deus vai continuar parado do seu lado, até que você entenda que o seu papel é andar e não ficar parado. Deus tem toda a eternidade para te esperar, quem perde é você. Paulo e Silas estavam lá dentro daquele lugar, e diz que à meia-noite eles começaram a orar e começaram a cantar um hino ao Senhor. Eu não sei o que eles cantaram, eu não sei o que eles falaram, eu não sei o que eles oraram. Talvez eles cantaram um louvor como esse: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu não sei o que tinha na época de mais profundo, mas eu sei que alguma coisa mexeu com o coração de Deus. De quando eles apanham, de quando Paulo libera uma palavra, até esse momento da adoração, a Bíblia não cita que Paulo disse mais nada. Eu percebo que houve um silêncio, e à meia-noite aqueles homens começam a adorar, todo quebrados. E eu tenho certeza que depois de algumas chibatadas, talvez as costas daqueles homens estavam sangrando, os braços, as pernas. Todo mundo aqui já tomou uma surra de pai e mãe de cinto, pelo menos, né? Havaianas. Uma chinelada de Havaianas é suficientemente poderosa para deixar um roxo na perna da gente, de você não querer andar de bermuda. Agora você imagina Paulo e Silas tomando varada no mesmo lugar, provavelmente 39, se não erraram as contas. Você acha que as costas deles estavam como? E o pior, eles estavam sem roupa, e depois que foram prender ele, provavelmente colocaram a roupa nele. Você já colocou uma atadura sobre um machucadinho que está sangrando ou saindo naquela aguinha quando você cai na rua? Aí quando você vai tirar a atadura, mesmo que tenha pomada, o que acontece? Você imagina a roupa de Paulo e Silas colando nas costas, e os caras estavam em silêncio. E quando eles decidem começar a adorar, porque eles não tinham feito nada para estar ali, não mereceram aquilo de jeito nenhum, era injusto aos olhos humanos, Paulo e Silas começam a cantar uma canção para Deus, e aquilo mexe tanto com o coração de Deus, que o lugar treme.
e treme de um jeito diferente, que não derrubou tudo, mas abriu as portas, abriu as cadeias, foi suficiente para abrir portas e abrir cadeias e não derrubar tudo, e não destruir tudo. Sabe o que eu entendo? Que quando nós adoramos, as portas se abrem. Deus não destrói as coisas para que a libertação aconteça, Ele quebra aquilo que realmente é um impedimento. Aquele território de Filipos era regido por um demônio. Paulo e Silas ficaram em silêncio, venceram a guerra num nível mais alto e de um jeito diferente. Quando as cadeias se quebram, quando as portas se abrem no meio da adoração, eu aprendo uma coisa: que quando eu adoro, mesmo quando tudo é contrário a mim, Deus abre portas aonde não tem portas, Deus quebra cadeias, Deus tira os impedimentos. Quando a minha adoração flui de uma maneira que eu não merecia, de uma maneira que eu não precisava ofertar a Ele, mesmo quando os meus motivos não se tornam maiores do que os motivos de Deus. Paulo e Silas ignoraram a vontade deles, Paulo e Silas ignoraram os motivos deles, mas eles priorizaram o reino de Deus, eles priorizaram a vontade de Deus, a ponto de quando a adoração dele abalar aquele lugar. Eles não mereciam aquilo, mas estavam lá. E eu vejo pela palavra de Deus, tem um texto, se eu não me engano é o livro de Isaías, que diz que Deus agradou-se em moer Jesus. Existem momentos que Deus, Ele se agrada de nos moer. Existem momentos que Deus nos permite ser prensados. Existem momentos que Deus permite que a pressão seja intensa, para que o poder dele se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Aí diz que depois que eles adoraram, depois que eles começaram a falar com Deus, e o lugar tremeu, o carcereiro que estava dormindo acorda assustado, epa, fugiu. E tinha uma lei, que se um preso fugisse, aquele guarda que vigiava ele ia morrer no lugar dele. Antes dele passar essa vergonha, ele já arrancou a espada, e quando ele ia se matar, Paulo gritou: estão aqui ainda, fica tranquilo aí, sério, mano, está todo mundo aqui dentro. Aquele homem tremendo, ele dá um jeito de arrumar uma lanterna, chega na beira de Paulo e Silas, se lança, se prostra no meio da fossa, na frente deles. Talvez Paulo e Silas meio encurvado, ele abaixa embaixo e fala assim: ei, o que eu faço para receber esse Deus de vocês? Aí Paulo libera uma palavra que era para aquele homem, mas todo aquele que se apropria dela, isso vira uma verdade dentro da sua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Talvez você está aí sem esperança, mas eu quero dizer para você: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aquele homem, ele dá um jeito de soltar não, né? De pegar, né? Que as cadeiras já tinham se rompido. Pega Paulo e Silas, leva para a casa dele, lava as feridas. Irmão, eu não sei o que era pior, se era roupa colada no machucado ou se era jogar água no machucado, mas ele lava os machucados dele, limpa as feridas deles dois. Depois disso, aqueles homens, eles pregam o evangelho, aquela família foi batizada, uma família se rende ao Senhor, por causa de uma surra, por causa de alguém que adorou dentro da fossa praticamente, por causa de alguém que estava dentro do cárcere inferior e resolveu adorar. Paulo e Silas conseguiram estabelecer a igreja de Cristo naquela cidade, na casa de um carcereiro também. Aí talvez você pergunta assim: mas existem momentos que Deus vai te levar para o cárcere inferior, porque existem carcereiros que Deus vai colocar na sua vida para que o evangelho se estabeleça na casa deles. Deus não está preocupado somente, irmãos, com aquilo que nós passamos. Deus está preocupado também com todas as pessoas que ainda não conheceram Ele. Deus sabe que você conhece, mas as pessoas que estão à sua volta, Ele também quer que elas sejam alcançadas por você. Aquilo que Jesus faz nas nossas vidas tem que entornar para os outros. Paulo e Silas, depois disso tudo, depois que eles comeram, diz que depois eles fizeram um lanchinho lá, recuperaram as energias, voltam para dentro da cela,
e os magistrados da cidade viram para ele e falaram assim: ó, manda soltar aqueles camaradas lá, manda eles embora. Aí Paulo vira e fala assim: opa, vou não, manda eles virem aqui, porque eu sou cidadão romano. Aí imagina o desespero dos caras, porque sabiam que o negócio ia ficar estreito para o lado deles. Se Paulo resolve ir a Roma e falar assim: olha, eu sou cidadão romano, dá uma olhada nas minhas costas, eu apanhei, eu fui preso, sem um julgamento, sem um processo, não fiz nada, simplesmente quase me mataram lá. Aquela cidade inteira teria um sério problema. Só que Paulo e Silas abriram mão do direito deles por causa do Evangelho. Aí eu faço uma pergunta, e essa foi a mesma pergunta que Deus me fez: você está disposto a abrir mão da sua justiça própria por causa do Evangelho? Mas eu estou certo. Deus não está perguntando quem está certo, Ele quer saber quem vai acabar com a guerra. Você sabe por que muitas confusões não acabam? Porque as duas pessoas alimentam dentro de si um fogo da violência e não o fogo do Espírito. Quando um não quer, dois. Mas o problema é que nos nossos dias, 2, 3 querem brigar. E essa é a igreja que nós vivemos. Uma igreja que muitas vezes passa por cima do Evangelho, passa por cima do que a palavra diz. Sabe para quê? Porque os nossos ideais, as nossas vontades estão mais importantes no momento do que a vontade de Deus, do que o reino de Deus. E aí, ao invés de nós revelarmos a Cristo, nós destruímos aquilo que Jesus está tentando fazer na nossa comunidade, na nossa casa, no meio da nossa igreja. Jesus liberou um princípio que Satanás conhece muito bem: um reino subdividido, ele não resiste. Satanás não precisa de muita coisa, ele só precisa que o meu eu esteja acima de Cristo, só isso. Para pensar mesmo, para deixar a gente meio assim, sabe, com o tico e o teco fervendo. Paulo e Silas tinham todo o direito de falar: ei, pô, não encosta em mim não, eu sou cidadão romano. Mas eles ficaram em silêncio, abriram mão do seu direito, porque entenderam que o direito de Deus, que a vontade de Deus estava acima do direito deles. Será que você tem coragem de entender isso nessa noite? Irmãos, talvez vocês estão olhando para minha cara e achando que eu consigo viver isso plenamente. Estou lutando comigo mesmo todo dia. Porque se tem uma coisa que nós seres humanos temos, é vontade de brigar. Dentro de nós temos sempre razão. Dentro de nós sempre estamos certos. Dentro de nós tem que ser primeiro a nossa vontade, e depois a dos outros, e depois a de Deus. Dentro de nós tem que ser como eu quero, porque se não for como eu quero, não dá. Irmãos, ou você se coloca no molde que é Cristo, ou o resto não vai funcionar na sua vida. Se Paulo e Silas tivessem murmurado, as portas não teriam se aberto, o Evangelho não teria chegado naquela cidade, e o nome do Senhor não teria sido glorificado na vida desses caras. Será que o nome do Senhor tem sido glorificado na sua vida? Será que o nome do Senhor tem sido glorificado por onde você passa? Será que os carcereiros que aparecem na sua vida têm se convertido? Será que nós, como cristãos, como servos do Deus Altíssimo, estamos nos sujeitando ao Senhor e à vontade dEle, seja ela como for? É tempo da gente pensar, igreja.
É tempo de nós pensarmos, de nós olharmos para dentro de nós mesmos. Sabe por quê? Às vezes a gente fica pensando assim: nossa, será que o irmão está aqui fulano de tal, o irmão não está? É porque Deus quer mudar é você primeiro. Deus não quer mudar a pessoa que está do seu lado, Deus quer que você mude. Porque se você mudar, a pessoa que está do seu lado muda. E aí, o que vai fluir da sua vida dentro da prisão? O que vai fluir de dentro da sua vida no meio do dia mau? Para quem você tem dado louvor? Com a nossa boca a gente confessa quem nós servimos. Com a nossa boca nós confessamos a quem nós servimos. E a murmuração revela um Deus que não é o nosso. Por causa da murmuração, o povo andou 40 anos no deserto e ainda morreu lá, não entrou na terra prometida. A murmuração, ela pode fechar todas as portas para as nossas vidas, mas a adoração, ela tem poder de abalar os céus, a terra e até o inferno. Porque uma adoração, quando ela é genuína, quando ela é verdadeira, ela estremece, e cadeias não conseguem ficar nos lugares, as portas não conseguem ficar fechadas, os impedimentos não conseguem ter o poder de paralisar a sua vida. A quem você tem servido? Para quem tem sido a sua adoração? Quem é o Deus que você tem revelado? Feche os seus olhos. Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa noite. Eu sei que essa palavra, meu Deus, ela nos faz refletir, ela nos faz pensar, ela nos faz olhar para dentro de nós mesmos. E, Senhor, tudo aquilo que está dentro de nós que não é Cristo, que não glorifica o Teu nome, arranca hoje pelo Teu poder, Senhor. Sonda os nossos corações, cria em nós um coração puro e um espírito reto, para que nós não sejamos abalados, para que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, mas que nós possamos entender que a Sua vontade ela é soberana, e que a Sua vontade está acima de tudo e de todos, acima das nossas vontades, acima do nosso senso de justiça própria, acima do nosso eu. Que nós venhamos morrer para nós mesmos, para que Cristo viva em nós, de fato, não só de palavras, mas de atitudes, Senhor. Muda os nossos corações por causa da verdade da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, Senhor.